Pronto. Caso surpresa na tela. Todo seu, Beleza. Camille. Então, vamos lá, eu vou começar a ler. Depois que eu terminar, vocês dizem, começam a dizer o que que vocês acham, tá bom? Então, vamos lá. Um homem de 60 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca, classe funcional 3 pela classificação da New York Heart Association, NYHA, procura o atendimento no pronto-socorro devido à piora progressiva da dispneia nas últimas 48 horas. Relata ortopneia e edema progressivo em membros inferiores. Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio, frequência respiratória de 26 incursões respiratórias por minuto, saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente, turgência jugular aumentada, crepitações bibasais pulmonares, edema de membros inferiores até os joelhos. Exames laboratoriais iniciais revelam um peptídeo natriurético tipo B, BNP, de 1.200 picogramas por ml, creatinina de 1,8 miligramas por decilitro, uma gasometria arterial, um pH de 7,32, uma PCO2 de 48 milímetros de mercúrio e uma PO2 de 62 milímetros de mercúrio. Diante desse caso clínico, temos as seguintes perguntas: qual é o diagnóstico mais provável? Justifique sua resposta com base nos achados clínicos, laboratoriais e fisiopatológicos envolvidos. Questão 2. Quais são as intervenções terapêuticas iniciais prioritárias para o manejo desse paciente? Explique o racional fisiopatológico para cada uma delas. E questão 3. Quais exames complementares devem ser solicitados para confirmar o diagnóstico, monitorar a evolução do quadro e guiar a conduta terapêutica? Justifique a necessidade de cada exame. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos assim, Beth, vamos dar um tempinho, né, para a galera dar uma pensadinha, né? Querem voltar para a Tic-tac, questão? tic-tac, um tempinho para dar uma pensadinha. Tá. Não é para correr, né? Não é para correr, não. É para você pensar. Só para você pensar. Cada pergunta tem uma série de coisas que vocês têm que justificar. Então, tem que pensar, tá? Marca um tempo aí, tá, Beth? Porque eu tô sem relógio perto de mim. Pode deixar. Uhum. 1 minuto. Beth está Um demais minuto. hoje. Nossa. Eu estou fazendo recurso, então eu estou muito inepta hoje. O minuto passou. Vamos? E aí, querem? Quem quer falar? Olá, doutora. Boa noite.
Gustavo. Fala, Gustavo, meu Vamos rei. lá. Hora de se equivocar é agora, né? A Isso hora aí. de se equivocar é É, agora. É um fato. É um fato. então, lendo a história clínica, nós observamos com o paciente que já vem com uma história de deficiência, uma história de pressão arterial, né, hipertensão arterial, e ele já vem com um grau de nível 2, né? Que Três. no, 3, desculpa, 3, que já nos diz que pequenos esforços ele já tem uma pequena dispneia, algum tipo de fadiga através dessa classificação. Os outros sintomas que ele me entrega, sinais e sintomas, me faz pensar em insuficiência cardíaca direita, porque tem autogênese jugular, e tem edemas de membros inferiores. É um paciente, primeiramente, ele está instável, né? Se nós podemos observar que a frequência cardíaca dele está elevada, a pressão arterial está alterada, a frequência respiratória dele está elevada. A saturação também de oxigênio também está baixo, né? Bom, e dentro dessas crepitações de bases pulmonares também, me faz pensar em insuficiência cardíaca direita. É, bom, Direita? aque- direita. Hum, prossigo. Dentro do que é creatinina, eu precisaria ver se tinha alguma anterior, de repente ver se tinha alguma injúria renal aguda aí nesse caso. Então, eu vou por esse lado. É, é isso, doutora. Beleza. Entendi. Doutora, Fala. boa noite. Boa noite. Eu me esqueci até o nome do rapaz que falou agora, o doutor aí. Não, ele falou tudo bem. Agora, eu não sei se eu estou errado também. Eu também, eu discordo do diagnóstico dele. Eu, a- eu, eu sugiro aqui, pelos sintomas e pela histórica do paciente, que é uma descompensação aguda da insuficiência cardíaca congênita. Por quê? O que eu achei e que sustenta a minha hipótese é a dispneia dele progressiva da ortopneia, ou seja, que sugere uma congestão pulmonar, certo? Um edema de membros inferiores, também eu não sei se tem urgência jugular. Tá escrito, né? Mas que Tá não. escrito. Outra coisa também, as crepitações bibasais pulmonares, Uhum. BNP elevado, também a gasometria arterial, está de 7,32, PCO2 também está de 48. É isso, doutora. Eu acho que eu coloquei esse diagnóstico, né? Entendi. Não Alguém sei mais se quer eu se acertava, manifestar, pessoal? não sei se eu acertava né? Mas eu coloquei isso, porque eu Doutora, entendi. boa noite, Rodrigo. Boa É, noite. eu acho que também é uma insuficiência cardíaca descompensada, né? O paciente tem um peptídeo natriurético, né, bem alto, bem elevado, até já está falando que o coração está sob estresse, né? O paciente está congesto também, também justamente causando, né, essa questão dessa questão, né, do fator inotrópico, fazer o coração trabalhar mais, justamente, tentar compensar e justamente também levando essa questão da também da apneia do paciente, né, que também, por toda a parte de fisiopatologia, causando também por essa congestão, levando essa turgência jugular aí. E as crepitações, né, basicamente pela congestão também da clínica do paciente. Mais alguém quer falar?
gente está progredindo, né, pessoal, no curso. Então, está no momento de vocês testarem justamente seus conhecimentos, né? O que eu acho importante? Eu acho importante o seguinte, Beth, bota lá nas perguntas, por favor. Então, a primeira pergunta, ela diz o quê? Ela te pergunta qual é o diagnóstico mais provável e ela pede para você justificar a sua resposta baseado no quê? No que o caso clínico te diz que é a clínica, no que o caso clínico te diz que é o laboratório e a fisiopatologia envolvida. Aí volta lá, Beth, no caso clínico. O que o caso clínico nos diz? O caso clínico, para começar, ele já começa facilitando a sua vida. Ele começa te dizendo que o paciente tem insuficiência cardíaca. Então, assim, nem precisa pensar, está dito, ele tem insuficiência cardíaca. Mas só que eu tenho uma pergunta que me obriga a dizer assim: ah, mas é, o que está ali de clínica e de laboratório que me justifique, né? Se o cara foi na emergência, é porque ele está descompensado. E aí, menos é mais, tá? Então, o que ele tem? Ele tem insuficiência cardíaca, mas ele está descompensado, porque ele foi na emergência. E eu nem preciso saber o que é NIRA 3 e nada. Eu não preciso saber nada. Só pelo enunciado, pelas primeiras 6 frases, você tira isso. Isso, assim, é uma dica da NASA, tá? Ele está te dizendo que o paciente tem ICC e está te dizendo que ele foi numa emergência. Quem vai numa emergência não está no seu estado natural, supostamente. Então, ele está descompensado. O que ele tem? Insuficiência cardíaca descompensada. Porque as pessoas vivem com insuficiência cardíaca. Mas ele chegou num ponto em que não está o estado normal dele. Aí, vamos lá. Justificativa clínica. O que ele tem de clínica de insuficiência cardíaca que mostra que ele está descompensado? Ele piorou da dispneia. E a gente sabe que um sintoma, né, cardinal, né, sintoma principal é ortopneia, um sintoma específico. Então, ele piorou da dispneia, ele tem uma ortopneia. E ele tem edema progressivo dos membros inferiores, que, pelo jeito, ele não tinha antes. E por isso que ele está te dizendo isso. Então, ele está descompensado. Beleza? Clinicamente. Tanto a dispneia quanto o edema dos membros inferiores sugere congestão. E aí, a minha crítica, assim, se você pega e diz, ele tem uma insuficiência cardíaca direita, ele tem uma insuficiência cardíaca direita, que vai dar turgência jugular, que vai dar congestão hepática, aumento do fígado, dor no fígado, porque quando o fígado fica congesto, ele distende a cápsula de Gleason e ele dói, que a única coisa que faz doer no fígado é distender a cápsula de Gleason. Ele tem edema de membros inferiores, isso fala realmente a favor do lado direito. Mas a congestão pulmonar, ela não é por insuficiência cardíaca direita, ela é por insuficiência cardíaca esquerda. É a incapacidade do coração de botar o sangue para frente que vai causar congestão pulmonar. Então, a gente não pode dizer que é só direita. É a insuficiência cardíaca como um todo que está causando os sintomas do paciente. No exame físico, você vai ver essas coisas que são típicas, né? Turgência jugular, que é indício de aumento da pressão
venosa central, você vai ver as crepitações pulmonares que sugerem congestão pulmonar, o edema dos membros inferiores que sugere sobrecarga de volume. Então, isso são os sinais e sintomas que justificam você pensar em insuficiência cardíaca. A outra coisa que ele te pede para você avaliar o paciente do ponto de vista laboratorial, justificar isso do ponto de vista laboratorial. O peptídeo natriurético atrial, que é o BNP, o peptídeo natriurético tipo B, ele é um marcador de sobrecarga do coração, sobrecarga ventricular. Então, assim, ele acima de 500 definitivamente é uma IC descompensada. Não tem nem o que discutir. Então, esse é um marcador de IC descompensada. Por que que um paciente com insuficiência cardíaca teria uma alteração da creatinina? Porque um paciente com insuficiência cardíaca, como ele não consegue mandar o sangue para frente adequadamente, alguns órgãos-alvo acabam com pouca perfusão. Pouca perfusão renal vai alterar a função renal, né? Vai dar uma insuficiência renal pré-renal. Então, eu atribuiria que essa creatinina elevada é uma hipoperfusão renal, por exemplo. E por que que a gasometria arterial estaria alterada? Estaria alterada porque a gente não está falando que o pulmão dele está congesto. Um pulmão congesto é um pulmão que não consegue realizar as suas trocas adequadamente, né? Acumula líquido no terceiro espaço e dentro do alvéolo, mas principalmente no terceiro espaço. Então, o alvéolo, ele está com oxigênio lá dentro, mas não consegue se difundir por aquele líquido para fazer a troca adequadamente. Então, eu diria que essa acidose respiratória que esse paciente está apresentando pode ser decorrente da congestão pulmonar e do aumento do trabalho pulmonar, que pode levar a uma fadiga até pulmonar, né? O cara tem que ficar respirando mais, o coração não funciona bem, é um conjunto da obra muito ruim. Então, eu responderia dessa maneira. Então, o que vocês falaram não está errado, mas vocês têm que aprender a elaborar essa resposta de modo que você atenda os requisitos da pergunta. Então, assim, uma vez só para vocês entenderem, uma vez eu tive um chefe na minha vida que ele era médico e ele também era advogado. Ele, pelas tantas da carreira médica dele, resolveu fazer faculdade de direito. Ele não tirou carteira da OAB nem nada, ele só fez a faculdade de direito. Ele queria saber essa coisa, como era a coisa legal. E ele me ensinou principalmente a responder reclamação de paciente. De que maneira? Ele me ensinou a responder as reclamações pegando. Boa, Daiane. Então, você vai entender. Ele me ensinou o seguinte, que a gente não tem que sair contando uma história mirabolante. Você tem que pegar o que o advogado, né, o que o juiz, o que o processo está te pedindo e responder exatamente o que ele está te acusando. Então, tipo assim, demorou muito para me atender. Perfeitamente. A gente tinha um sistema, por exemplo, computadorizado, que marcava exatamente da hora que o cara deu entrada, a hora que ele foi triado pela enfermeira e a hora que ele foi atendido pelo médico. E, assim, a tendência, por exemplo, das pessoas que reclamam de uma fila é dizer que esperou muito mais tempo do que ela efetivamente esperou. Porque é a ansiedade dela que faz ela ter essa percepção alterada do tempo. Então, era muito comum o cara dizer, eu esperei 5 horas. Aí, quando você ia ver, ele esperou 1 hora. Ele esperou 50 minutos. Ele era um verde que não devia estar numa emergência. E ele esperou 50 minutos. Então, tá de bom, né?
Só que aí a resposta tinha que, assim, esse desgraçado tá. Não, a resposta é: o paciente se apresentou à recepção às tantas horas, foi inserido no sistema, às tantas horas, geralmente era 10, 15 minutos depois, foi visto pela enfermeira, classificado como risco verde, e às tantas horas foi atendido pelo médico. Acabou a resposta. Não tem que inventar, mas tem que ser pontual para o que estão te perguntando. Funciona da mesma maneira nessa prova. O que estão te perguntando, você tem que elaborar para responder. Não pode ficar vago, beleza? Então, vamos lá para a resposta da número 1, Beth. Temos aí? Temos. Temos! Então, ah lá, pessoal. Então, é isso. Então, ele te pergunta, base nos achados clínicos, laboratoriais e fisiopatológicos. Então, vamos lá, o diagnóstico mais provável, insuficiência cardíaca descompensada. Se eu respondesse só isso, já estava de bom tamanho. Se eu quero elaborar a minha pergunta por descompensada, com o quê? Com congestão pulmonar e retenção de CO2 ou hipercapnia. Mas insuficiência cardíaca descompensada, na minha opinião, já estaria de bom tamanho. O resto é só floreios. Por quê? Porque ele tem sintomas de, e aí são aqueles que a gente já discutiu. Porque ele tem um exame físico de, que a gente já discutiu. E aí eu fecho a parte de achados clínicos. Laboratório. Ele tem esses 3 itens do laboratório. E os achados clínicos do laboratório, eu estou explicando que você tem turgência jugular, porque é aumento da pressão venosa central, crepitação, porque é congestão pulmonar, edema, porque é sobrecarga de volume, e etc. É isso que é explicar o mecanismo fisiopatológico. Para cada coisa que está respondido, tem um mecanismo lá que você está citando e dando as características que vão levar você à insuficiência cardíaca. Hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio são coisas que têm que sair na urina, assim. Tem que estar muito na cabeça de vocês, porque são as causas cardiovasculares, são as maiores causas de morte no país. Então, é muito frequente ter esse tipo de pergunta. É muito comum, tá certo? Dúvidas? Dúvidas para a questão número 1. Não, não. Vamos voltar lá. Entenderam o racional da resposta? Entenderam? Beleza. A advogada gostou da minha resposta? Que é importante. O advogado tem que ser a favor de você. Então é isso aí. Tá ótimo. Então é isso aí. Vamos lá. E aí, ele te pergunta o seguinte: quais são as intervenções. Causa ganha. Estou feliz. Quais são as intervenções terapêuticas iniciais prioritárias para o manejo desse paciente? E explique o racional. Tipo assim, a gente já discutiu a fisiopatologia. Então, assim, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso por causa disso, para melhorar isso. É assim que tem que ser. Vamos lá, o que que vocês têm a me dizer? Ah, gente, para de ter medo de mim, eu sou boazinha. Oxigênio terapia, me explica. Desenvolva, Neilton, desenvolva.
A oxigenoterapia, doutora, está indicada para uma saturação abaixo de 89, podendo ser necessário um suporte ventilatório, que no caso é um MVI, né? Se houver, pior. Mas aí, me explica dentro da fisiopatologia que a gente acabou de discutir. Mas não, um paciente está descompensado, certo? Ele Um está paciente está descompensado, a gente não acabou de discutir. O que que a gente falou do pulmão dele? Para reduzir o edema pulmonar, Sim, oxigênio terapia. exato. Ok, ok. O que mais, pessoal? Internação em CTI, 2 acessos, monitorar sinais clínicos, O2, perfeito. Mas assim, o que mais? Vamos lá, gente. Olha lá, explique o racional fisiopatológico. A gente acabou de discutir a fisiopatologia. Vocês não estão indo mal, estão indo bem. Estão Doutora, pensando direitinho. Fala, nesse Neil. caso, nesse caso, os vasodilatadores inclui, tipo a nitroglicerina, para reduzir a carga, pós-carga da função ventricular esquerda. Pode. Isso! O que mais? Tá indo bem, pensando direitinho. Eu estou um pouquinho nervoso. Anticoagulação, eu preciso anticoagular uma ICC descompensada? Doutora, entra também o tratamento de causas para descompensação? Não, olha só, olha a Né? pergunta, né? Olha a pergunta. A pergunta é: intervenção terapêutica inicial. Se eu estou falando do início, eu estou falando do imediato. O imediato, em princípio, não fala nada do que está causando. O que a gente falou lá na fisiopatologia? A gente falou que o paciente está congesto, está com um aumento de volume, né? Está com excesso de volume. A gente falou que o coração dele não está conseguindo bombear o sangue para frente, então ele está hipoperfundido, não é isso? A gente está falando que ele está entrando em fadiga respiratória, ele está retendo CO2, né? Ele não está conseguindo trocar e ele estava. A dispneia, ele está entrando em fadiga respiratória. É isso que a gente tem que pensar, que é isso que é o que está acontecendo. E aí, vamos lá. Quando você volta para a pergunta número 1, você já respondeu todas essas coisas fisiopatológicas que eu estou falando. Então, são essas coisas que vão te dar a dica para responder às intervenções terapêuticas iniciais. Deu para entender o que eu estou pensando? Bota lá, Beth, a resposta da número 2. Então, vamos lá. Oxigênio terapia e suporte ventilatório, que nem nosso amigo Neilton brilhantemente falou. Por quê? Porque o doente está saturando mal. O doente está saturando mal, está respirando mal, o pulmão dele está funcionando mal. Sem oxigênio, a gente não vive, não é isso? VNI é muito importante, por quê? Porque quando você bota uma máscara que está botando o ar para dentro sob pressão, o mínimo esforço do paciente vai conseguir fazer com que entre a máxima quantidade de ar. Tá lá aquela máscara fechadinha e o ar tá ali na pressão. Se ele fizer, já vai entrar um montão de oxigênio. Então, o mínimo esforço vai entrar mais ar. BNI ajuda a diminuir o esforço, o trabalho respiratório. Além disso, VNI faz com que tenha vasoconstrição pulmonar. O ar lá dentro, o oxigênio sob pressão,
faz vasoconstrição pulmonar. Então, essa congestão tende a melhorar. Aí a gente falou o quê? A gente falou que o cara tá com uma sobrecarga de volume. E aí o que que a gente vai dar? Diurético de alça, para diminuir a sobrecarga de volume, para diminuir a congestão pulmonar, para reduzir esse volume e aumentar o enchimento ventricular e melhorar o esforço cardíaco desse paciente. A gente tem que dar, e alguém falou aí, agora eu não vou me lembrar quem, porque eu sou uma pessoa idosa e com Alzheimer, mas falou de vasodilatador. Sim, porque a gente tem que diminuir tanto a pré quanto a pós-carga. A gente tem que melhorar o duplo produto. Isso, Neilton. Neilton hoje está em todas. A gente tem que melhorar o duplo produto do paciente. Vocês já devem ter escutado o professor falar assim. Então, você tem que melhorar o duplo produto. Você tem que reduzir a pré e a pós-carga. Porque se eu reduzo a pré-carga, eu melhoro a congestão pulmonar, eu melhoro a quantidade de sangue que está ficando parada no pulmão. Se eu reduzo a pós-carga, eu facilito o trabalho do coração. A outra coisa, um coração taquicárdico é um coração que demora, enche menos, não é isso? Você tem que diminuir a frequência cardíaca para você ter um maior enchimento cardíaco para conseguir tirar aquele líquido, botar aquele líquido para frente. Se não encher nada, não vai nada para frente e aí a perfusão fica ainda pior. Então, você tem que controlar a frequência cardíaca do paciente, que na clínica. Peraí, cadê a clínica? Na clínica está 110 batimentos por minuto. A pressão está 140 por 90. Você tem que diminuir essa frequência cardíaca e tem que usar o vasodilatador para diminuir essa pressão, porque o coração dele já é fraco. Se ele tiver que pressionar o sangue contra um gradiente, não vai dar certo. Não é isso, pessoal? E também a maioria de vocês falou, monitorar ele hemodinamicamente, corrigir essa acidose respiratória através dessas medidas todas. E aí está aí a resposta de vocês. E eu fui explicando enquanto vocês iam lendo. Dúvidas? Terceira. A terceira. Quais exames complementares devem ser solicitados para confirmar o diagnóstico? É uma coisa. Para monitorar a evolução do quadro, é outra coisa. E para guiar a conduta é a terceira coisa. Então, vamos lá. Dentro de um sistema que a gente imagina que é o SUS, eu diria para vocês o seguinte: na falta do que fazer, uma radiografia de tórax, ela vai dar bons indícios para vocês. A radiografia de tórax pode mostrar uma cardiomegalia, pode mostrar, avaliar se tem essa congestão pulmonar, né? Um aumento da trama vascular, linhas B de Kerley. Isso tudo vai aparecer e vai te mostrar a congestão pulmonar. E ele pode te dar um diagnóstico diferencial se tem alguma outra coisa ali acontecendo no pulmão, que inclusive possa ser a causa da descompensação cardíaca do paciente. Então, eu acho raio-x de tórax um exame muito, muito básico, barato, que vai ter em qualquer lugar. Eletrocardiograma. Eletrocardiograma também vai te avaliar se tem, por exemplo, que uma das causas que pode acontecer é ter isquemia cardíaca. Então, um eletrocardiograma com certeza. E aí, passando para um exame bem, bem específico, óbvio, ecocardiograma. A gente está falando de IC. IC, a gente tem que ver se a fração de ejeção está alterada ou não. Então, a gente tem que saber o quanto está alterada a fração de ejeção para poder guiar tanto para a gente ver o que está descompensando, quanto para guiar o tratamento. Doutora,
Eu, Esse ecocardiograma é o ecocardiograma transtorácico, não é isso? transtorácico. Ah, Transtorácico, é para começar. sim. Também, Transtorácico. também pede um hemograma em perfil inflamatório. Ecocardiograma transesofágico, Neilton, é só se você está procurando alguma lesão muito específica, se você não conseguiu ver nada no transtorácico, Sim, entende? senhora. Para IC comum é transtorácico, tá Sim, bom? senhora. Sim, senhora. O paciente, né, em questão, ele não está com uma gasometria alterada, então é óbvio que eu vou ter que repetir essa gasometria. Vou ter que repetir, porque para eu acompanhar se ele está melhorando com a minha intervenção, eu tenho que repetir a gasometria. É óbvio que se a minha intervenção envolve a parte renal, porque eu vou dar diurético para ele, tal e coisa, então eu preciso monitorar a função renal, os eletrólitos dele. A outra coisa que eu faria uma troponina, porque uma das causas que pode estar descompensando ele é um infarto, pensando que ele é hipertenso e tal, tem essa doença toda anterior. Mas é óbvio, gente, que, de uma maneira geral, quando uma resposta tem muitos itens, os gabaritos tendem a ser assim: ah, se o cara falar mais de 4 itens, tá show, tá? Então, a gente está aqui pensando em vários itens e vocês falaram de várias coisas, e eu acho que é interessante sempre usar a oportunidade da prova da parte discursiva para destilar o seu conhecimento, tá? Fala, Neilton. Doutora, é correto também a gente pedir um hemograma de perfil inflamatório para a gente investigar se o paciente está com infecção ou anemia. Pode ser? Sim, sim, que Sim. possa justificar essa descompensação. Exato, exato. Mas, assim, lembrar que o que ele está te perguntando é o que confirma o diagnóstico, o que monitoriza a evolução do quadro, o que guia a conduta. Na verdade, o que guia a conduta para IC. Mas, assim, eu consideraria isso que você está falando. É importante que você justifique, entendeu? Beleza. Vamos ver a resposta lá, nosso gabarito, Beth. Elizabeth, é isso aí, olha só. Vocês acertaram a maioria das coisas que vocês falaram. Raio-X, eletro, eco, gasometria, função renal e troponina. É isso aí. Tá tudo ali. E aí, vamos lá, o raio-x para quê? Porque ele vê a congestão, ele vê a cardiomegalia, ele pode tirar dúvidas se tem algum outro fator descompensador no pulmão. O eletro vai avaliar se pode ter isquemia miocárdica, o eco vai avaliar a fração de ejeção para você poder classificar a sua IC, a gasometria, porque o paciente está com uma alteração da gasometria, a gente tem que monitorar isso, a gente tem que ver como está evoluindo. A função renal, os eletrólitos, se eu vou encher a cara dele de diurético, é óbvio que eu tenho que saber como que isso aí vai se comportar e a troponina que eu tinha dito. E assim, não consideraria errado, Neilton, você fazer um hemograma em um perfil inflamatório, não.